Olá, pessoal! Vamos então começar nossa aula a respeito de aspectos fonético-fonológicos do crioulo haitiano. Do que vamos falar então nessa aula? Dos sons do crioulo haitiano, né? Sempre que a gente começa a aprender uma nova língua, nós temos que lidar com novos sons, ou então com novas combinações de sons, né? Pode ser que dois sons existam na nossa língua, mas eles não se combinem, mas eles podem talvez se combinar em outra língua que nós estamos querendo aprender, né? Então a gente vai ver questões relacionadas aos sons, e nós vamos ver aspectos da fonética e da fonologia do crioulo haitiano, o que vai nos ajudar a entender como funciona, né, o sistema de sons dessa língua. Eu vou mostrar para vocês primeiro aqui como está organizada a nossa aula. Essa é a parte 1. Essa aula está organizada em duas partes, né? Nós vamos inicialmente ter uma introdução do que é fonética, do que é fonologia e do que é ortografia. Isso vai ser necessário, é necessário, na verdade, para o ensino de idiomas em geral. Infelizmente, muitas vezes os professores de idiomas não têm a formação necessária para tratar de questões de fonética e fonologia, mas são questões muito importantes, interessantes, e que esses conceitos podem até ajudar vocês com outros idiomas que vocês talvez tenham interesse, né? Mas depois de ter essa breve introdução de fonética, fonologia e ortografia, nós vamos de fato entrar no crioulo haitiano falando sobre as vogais orais, as vogais nasais e as semivogais. Daí nós encerraremos essa primeira parte da nossa aula e voltamos na segunda parte da aula a falar das consoantes e da sílaba. E vocês vão ver que a sílaba tem uma organização muito interessante, e essa organização muda de língua para língua, de modo que nós vamos comparar como está organizada a sílaba no português brasileiro e no crioulo haitiano, e comparando-as, nós vamos ter a possibilidade de prever até algumas interferências que a nossa língua pode ter sobre a língua que nós estamos estudando. Vamos então começar falando a respeito do que é fonética, do que é fonologia, do que é ortografia. É interessante que, primeiro, levando as nossas atenções, né, para a fonética e a fonologia, essas duas disciplinas são disciplinas da linguística, que é a ciência que estuda a linguagem humana, e essas duas áreas têm por interesse os sons das línguas. Então, talvez uma primeira pergunta que surge é: por que ter duas áreas voltadas, né, para os estudos dos sons? Eu coloquei aqui para vocês uma muito breve explicação do que faz a fonética e a fonologia, né? E também a ortografia, a gente vai daqui a pouco chegar para falar também dela, né? Nós podemos observar que a fonética se ocupa de entender a produção, a propagação e a percepção do som. Ela vê o som como algo mais concreto. O objetivo da fonética é estudar o som como algo concreto. Então, nós, por exemplo, temos no corpo humano o aparelho fonador. E com isso, nós conseguimos produzir sons, né? Então, por exemplo, o português e o crioulo haitiano são línguas orais. Nós temos também as línguas de sinais, que daí tem um outro funcionamento nesse respeito, né? Mas também tem muitos detalhes, né, que têm de ser levados em conta. Mas falando em línguas que se utilizam dos sons para a comunicação, nós, então, produzimos os sons com uma corrente de ar que sai, né, dos pulmões, e nós realizamos diversos movimentos, por exemplo, na nossa cavidade oral, ou, né, a língua, por exemplo, é um articulador muito importante que vai
digamos assim, moldar esses sons, né? E a gente vai ouvir as nossas vogais, as nossas consoantes e assim vai. Esse som, ele se propaga. Hoje nós temos meios de entender melhor como se dá isso e também instrumentos para ver, né, o som. A gente consegue hoje fazer análise acústica do som. E depois nós temos um outro sistema, um sistema auditivo que pega, capta, percebe esse som. E daí depois o som ele vai ser daí interpretado. E daí a gente chega em algo um pouco mais abstrato, não tão concreto quanto toda essa etapa anterior, mas agora nós temos a fonologia, que está preocupada em entender como um grupo de sons em uma dada língua se organiza e se combina, né, e modifica um ao outro, dependendo aí dos sons vizinhos, pode ocorrer uma mudança do som, de modo que, vejam, aí a gente já tem um contraste que eu quero colocar, né? A fonética está preocupada de um ponto de vista concreto. A fonologia está preocupada com sons de um ponto de vista mais abstrato. Talvez, nesse momento, se você nunca teve aula de fonética e fonologia, ainda esteja confuso para você o que é a questão do concreto e do abstrato em relação ao som. Eu vou dar alguns exemplos e esses exemplos vão ajudar você a, de fato, visualizar essa diferença, né? E vai ser muito importante, porque a gente vai ver que a gente tem que entender também, quando a gente vai aprender uma nova língua, como estão organizados os tons dessa língua, né? E em relação à nossa, por exemplo. Mas, antes de eu continuar e falar para vocês a respeito dessa diferença, né, da fonética e da fonologia, observando os sons, nós devemos falar também do que é a ortografia. A ortografia é diferente da fonética e da fonologia, que são disciplinas científicas, né? São áreas da ciência linguística. Nós temos a ortografia, que são um conjunto de regras, de convenções de representação escrita dos sons da fala, como eu coloquei aí. Então, nós temos o som, a maneira como nós pronunciamos, né? E como a gente interpreta esse som, tem a questão mais abstrata, mas nós também temos convenções com respeito a como nós devemos representar esses sons na escrita através de símbolos, que são as nossas letras, né? Então, as nossas letras são símbolos usados para isso. E o que eu quero chamar a atenção com respeito à ortografia, eu coloquei aí um exemplo interessante, que é de berinjela, né? Eu coloquei berinjela com J e berinjela com G. Você escreveria berinjela como? Com J ou com G? O caso de berinjela é interessante porque os dois são aceitos, tanto com J quanto com G, né? Vejam que interessante, o som J é um só, né? É o mesmo. No entanto, quando eu quero representar por escrito esse som, eu tenho duas opções. Eu tenho J e eu tenho G, que representam esse mesmo som. É interessante que as duas são aceitas e se a gente for ver, por exemplo, o que a Academia Brasileira de Letras diz, se a gente for consultar o vocabulário ortográfico, a recomendação é que se escreva com J. Ao passo que, por exemplo, o dicionário Wise, se eu não me engano é o Wise, ele recomenda a escrita com G, né? E daí vem a questão da origem ou do étimo da palavra, né? Então, berinjela teria sido uma palavra que veio do persa, do árabe, e, portanto, palavras que têm essa origem, elas são escritas em português com J. Já o OAIS, o dicionário, né, diz, não, mas o étimo dessa palavra, a palavra anterior, né, que originou essa palavra atual, berinjela, veio do espanhol, então deve ser representado com G. Ainda que no espanhol é interessante, né, porque no espanhol é com J, né, berenjena. Bem,
O que eu quero mostrar para vocês nada vai mudar na palavra berinjela se eu escrever com J ou com G, né? Assim como nada vai mudar se eu falar hoje. Se eu falar hoje, eu falei com H ou sem H? Ninguém sabe dizer, né? Porque o H está lá na escrita, é um símbolo que a gente usa, mas ele não representa nada, né? Na verdade, assim, na realidade fonética da palavra. De modo que o que eu quero mostrar para vocês é justamente o que eu coloquei aí. A ortografia é um conjunto de convenções, de regras que tentam se basear em algumas, digamos assim, né, alguma lógica para representar na escrita a fala, né? Mas nunca é possível representar com fidelidade. E muitas vezes a ortografia conserva coisas, talvez, por exemplo, antigas da língua, ao passo que a língua muda, né? A língua falada muda com mais rapidez e a ortografia permanece antiga e conserva coisas que já não estão mais na realidade fonética, por exemplo, né? E às vezes a gente lida com coisas desse tipo, como o caso de berinjela, que eu mostrei aí. Agora, a ortografia então esse conjunto de regras, a gente tem que saber porque a gente se expressa através da língua escrita. É interessante também que exista, né, algum padrão para a grafia das palavras, mas, por exemplo, imagine que alguém cometa um erro de ortografia. O que isso significa? Isso significa que talvez a pessoa não teve acesso, por exemplo, à escolaridade ou à educação, né? A ponto de ter aprendido a usar a ortografia da língua, mas nada indica sobre a pessoa não saber a língua, né? Um erro de escrita, um desvio de escrita, nada diz sobre a competência da pessoa na língua dela, né? Então, isso é uma questão de como eu vou usar esses símbolos. Então, eu queria fazer essa introdução porque eu acho importante a gente ter noção disso. Eu vou falar de ortografia com vocês, eu vou falar como que o crioulo haitiano representa as palavras na escrita, porque vocês vão lidar também com o crioulo haitiano escrito, e é interessante que vocês tenham essas noções, né? Mas, continuando, eu vou entrar agora numa comparação de fonética e fonologia para a gente entender melhor essa questão do concreto e abstrato que eu coloquei aí de maneira bastante simples, né? Um exemplo clássico que os alunos de letras, nas suas aulas de fonética e fonologia, veem é o exemplo do nosso T, né? O que a gente tem como codificado na nossa mente como falantes de português brasileiro como o T, né? Veja, essa palavra aqui, uma palavra interessante porque em português ela pode ter duas pronúncias. Isso vai depender de onde você, por exemplo, né? Existe a pronúncia tia e existe a pronúncia tia. Tia e tia. Agora, vamos pensar sobre isso. Esses símbolos que eu estou usando aqui, que estão entre colchetes, são símbolos do alfabeto fonético internacional. Então, para falar dos sons, os foneticistas usam símbolos, né, de um alfabeto fonético reconhecido internacionalmente para representar esses sons quando eles estão escrevendo sobre os sons, né? Então, aqui é o som de T mesmo, né? Ti. E esse T aqui, um pouco diferente, né? Com uma coisa acompanhando ele aqui, é o ti. Ti, né? Tia, tia. A fonética olha para isso e fala o seguinte. O som ti e o som ti são duas coisas diferentes. O som ti e o som ti são dois sons diferentes. Perfeito, essa é uma conclusão da fonética. Ti e ti são duas coisas diferentes. Já a fonologia percebe o seguinte: é verdade, fonética, o ti e o ti são dois sons diferentes,
Mas para o falante de português brasileiro, né, um falante do português, esses dois sons são o som de T. Então, se eu perguntar para uma pessoa qual que é o som da palavra, qual é o som inicial da palavra tia, vai falar, é o som do T. Qual que é da palavra tia? É o som de T. Então, a fonologia fala, de fato, são dois sons diferentes, mas esses dois sons diferentes são apenas uma variação do outro. Porque o falante ouve tia ou ouve tia, e o que ele tem mentalmente representado para ele é isso daqui. Nós percebemos assim, né? É um som de T. Veja, não faz diferença eu dizer ti ou ti. O que só faz diferença, né? Nós vamos talvez identificar, por exemplo, de onde o falante é, né? Tem regiões do Brasil em que se usa mais tia e outras regiões que se usa mais tia. Então isso pode nos dar pistas de, por exemplo, da origem do falante. Mas nós vamos ter aí as mesmas palavras, não importa qual for a pronúncia, né? Então, viram isso? Será que esse exemplo ajudou com que vocês visualizassem? O som ti e ti são dois sons diferentes. No entanto, nós temos esses dois sons como uma coisa só, né? No entanto, se a gente for pegar um exemplo do italiano que eu separei para vocês, eu separei uma frase inteira, né? Mas poderia ter separado uma palavra apenas. Veja a primeira frase em italiano. Lei ci ha dato una buona notizia. Lei ci ha dato una buona notizia. A segunda frase. Lei ti ha dato una buona notizia. Lei ti ha dato una buona notizia. Viram que no italiano nós temos também ci, que se escreve CI, né? Ci, e temos ti. Então, o italiano, a fonética vai dizer o quê? Olha, tanto o português quanto o italiano tem o som ti e ti. Esses sons, ti e ti, se encontram nas duas línguas. É um fato concreto, né? Agora, a fonologia vai observar e vai falar, peraí, volta para o português. No português, eu tenho tia e tia. São dois sons diferentes, mas é o som de T. Um é variação do outro. Agora, em italiano, se eu falo lei ci ha dato una buona notizia, ela nos deu uma boa notícia. E se eu digo lei ti ha dato una buona notizia, ela te deu, ela deu para você uma boa notícia. Então, em italiano, esses sons ti e ti são dois sons que para a mente do falante são duas coisas muito diferentes, porque se eu mudo o som, eu mudo o significado da palavra. Em português, não, né? Em português, ti ou ti, tanto faz. Em italiano, ti e ti faz muita diferença. Então, o português e o italiano, observando do ponto de vista da fonética, têm os mesmos sons, ti e ti. Do ponto de vista da fonologia, esses sons ti e ti estão organizados de maneira bastante diferente na mente do falante de português e do falante de italiano. De modo que essa mesma coisa, esse mesmo cenário que acontece aqui, pode acontecer no aprendizado de qualquer língua, né? Sendo que na sua língua os sons estão organizados de uma maneira e na outra língua de outra maneira. Eu espero que essa pequena introdução, eu tentei ser muito didático, esse é meu objetivo nesse curso, porque, como eu expliquei para vocês, nós tivemos um outro curso, a maioria dos participantes, né, não era da área de letras, então eu quero que esse curso seja de fato acessível a todos que não são da área de letras. Continuando, então, nós podemos agora entrar, nós sabemos já questões de fonética e fonologia, a gente pode recorrer de vez em quando, durante a nossa aula, a essas noções, e agora a gente vai entrar, então, no crioulo haitiano de fato, né? E nós vamos entrar pelo alfabeto.
vendo como está organizado o alfabeto do crioulo haitiano. Então vejam aí, este é o alfabeto do crioulo haitiano. O que vocês enxergam, o que vocês observam de diferente, de que chama atenção em relação ao alfabeto do português? Talvez vocês observem, por exemplo, essa combinação de duas letras, né? Um dígrafo, né? Ou então letras com acento. E que mais a gente pode ver? Um ditongo aqui, né? Esse daqui, ao final. Ah, desculpe, talvez vocês não estejam vendo o ponteiro, né? Deixa eu colocar aqui o ponteiro. Então, aqui nós temos, né? Uma combinação de duas letras. Nós temos uma letra com acento. Nós temos um ditongo, certo? São algumas coisas que chamam a atenção à primeira vista, né? Quando a gente olha para o alfabeto do crioulo haitiano. Então, a gente vai olhar para o alfabeto porque vocês vão lidar com a língua escrita, portanto, é importante que a gente saiba ler, né? Decodificar ali a ortografia do crioulo haitiano, né? Uma observação que eu coloquei aí para vocês é que alguns incluem também o NG e o OUN, né? UN, no alfabeto do crioulo haitiano. Eu tenho seguido a tradição dos que não incluem essas duas combinações aí no alfabeto do crioulo haitiano por razões técnicas que agora não vem ao caso, porque senão a gente começaria a discutir coisas um pouco mais aprofundadas do que nós podemos discutir nesse momento, né? Porque nós temos o objetivo aqui de ser um pouco mais concisos, não discutir tanto questões mais teóricas. Bem, eu vou passar para vocês, na descrição desse vídeo, eu pretendo então deixar um link para um vídeo, é um vídeo infantil, né, feito para o público infantil, que mostra o alfabeto do crioulo haitiano. Vocês vão poder ver, inclusive, que nesse vídeo eles mencionam esse NG e esse OUN, tá? Mas como não é algo que vai fazer diferença para nós, eu não vou mencionar mais detalhes a respeito desse assunto. Só queria deixar vocês informados disso, se vocês virem por aí o alfabeto incluindo também essas sequências aqui de letras, né? É por isso, tá? Alguns incluem, outros excluem, como eu tenho feito geralmente. E nós temos aí destacadas as vogais. Então, nós vamos ver as vogais orais, as vogais nasais e as semivogais. Vamos, então, às vogais orais. É interessante que se eu pergunto para alguém na rua quantas vogais tem o português, muita gente diz 5. O que nos leva à confusão de dizer que nós temos 5 vogais no português é o fato de que a gente muitas vezes pensa no alfabeto, que é a tentativa de representar a escrita, a fala, né, na escrita. No entanto, o português brasileiro tem mais de 5 vogais, porque, por exemplo, a vogal E e a vogal E são duas vogais diferentes. A vogal O e a vogal O são duas vogais diferentes. Por exemplo, faz diferença dizer soco, soco, seco, seco. Reparem, então, que faz toda a diferença, né? Principalmente se está na sílaba tônica, né? O E ou o E. Bem, as vogais orais do crioulo haitiano são as mesmas do português brasileiro. Então, nós não vamos ter dificuldade com as vogais. Quais são essas vogais? Aqui embaixo eu estou usando símbolos do alfabeto fonético internacional, tá? Então, aqui embaixo, para quem é da área de linguística, da área de letras, vai saber interpretar bem esses símbolos, então eu coloco aqui como ajuda, mas a gente quer se concentrar nesse aqui de cima, porque são as letras que nós vamos ver frequentemente na escrita do crioulo haitiano. Então, temos a vogal I, a vogal E, a vogal E, a vogal A,
a vogal O, a vogal O e a vogal U. Então, o que a gente repara de interessante nessas letras? O E e o O são representados com um acento grave, tá? Esse é o acento grave. É o mesmo acento que nós usamos em português para indicar a crase, né? Então, E, quando não tiver acento, E. Quando houver acento, E. Quando houver acento, O. Quando não houver, O. Né? E a vogal U é representada pela combinação de O mais U. Né? Então, sempre que vocês virem O e U, nunca vai ser OU, tá? Vai ser U. Então, vamos lá. I, E, A, O, U. Né? As vogais, então, do crioulo haitiano são essas, as mesmas do português brasileiro. Aliás, o que é uma vogal? Boa pergunta, né? Que a gente muitas vezes fala vogal e consoante, mas a gente não, a gente decora, mas não sabe explicar o que é uma vogal, né? Dito de maneira muito simplificada, são esses sons que nós fazemos, que nós usamos nas línguas, né? E que nós produzimos sem a obstrução da passagem do ar, tá? Então vejam, A, E, O, U, são sons que a gente produz sem a obstrução da passagem do ar, diferente das consoantes. Por exemplo, o meu nome, Bruno, começa com B. Para eu fazer o B, eu tenho que encostar os lábios e eu impeço um pouco a passagem do ar por um tempo, né? Bruno. Ou então o S, né? Eu não impeço totalmente, mas eu dificulto a passagem do ar. No caso da vogal, não, né? Eu posso transitar de uma para outra de uma vez só, né? Olha, I, E, A, O, U, né? Então, isso que é uma vogal. Vamos ver essas vogais dentro de palavras, né? Para a gente ver, olha, o contraste. Eu vou mudar apenas a vogal e muda o sentido, né? Então, se, tá? Agora, aqui embaixo é a representação escrita. Sempre que tiver entre colchetes, é a representação com símbolos do alfabeto fonético internacional, né? Então, si, se, sa, so, so, su. Então, aqui, pessoal, deveria estar só. Deixa eu corrigir isso para a gente. Bem, então, vejam, eu corrigi agora aqui, né? Voltando, então. Si, se, sa, so, su. Então, vejam, se, né, o nosso se em português. Se eu aprender crioulo, eu vou para o Haiti. Se é o verbo ser, né? Moi c'est un professeur créole. Eu sou um professor de crioulo. Se é a palavra irmã, né? Então, vejam, mudou de se para se, mudou a palavra, né? Se, irmã. Sa é um demonstrativo, né? Isso, isto, este, assim vai. Só, palavra sorte, né? So, a palavra carimbo, por exemplo, e su, a preposição sobre, né? Essas palavras, algumas delas aqui, tem também outras possíveis traduções, aqui eu escolhi colocar uma apenas, né? Então, vejam, eu mudei só a vogal e muda a palavra, né? Si, se, sa, so, su. Continuando, nós vimos então como funcionam as vogais orais e vimos que são as mesmas do português. A gente só tem que lembrar que o E e o O são representados, né, com o acento grave sobre essas letras, e o U é representado com a combinação de O mais U, né? Continuando, vamos passar para as vogais nasais. Aqui nós já vamos ter mais detalhes a comentar. Agora, com as vogais nasais, além de nós produzirmos esses sons, né, sem a obstrução da passagem do ar,
nós também vamos liberar mais espaço ainda e vamos ter aí essa corrente de ar, né, ressoando também na nossa cavidade nasal. Por isso que são as vogais nasais, né? Se você tentar produzir uma vogal nasal, tentando, por exemplo, tapar o nariz, você vai sentir a vibração, né? Porque também escapa ar por ali, não só pela cavidade oral, mas também pela cavidade nasal. Aqui em cima, então, são como nós temos do alfabeto, tá? O EN, AN e o N. E aqui embaixo são os símbolos fonéticos. Então, quais são as vogais nasais do crioulo? São 3. E, an, on. E, an, on. Por que eu falo que aqui a gente tem mais coisa para falar? Bem, no meu sotaque, por exemplo, eu tenho uma tendência, né, de fazer esse som aqui com uma semivogal aqui no meio. É como se tivesse um i aqui no meio. Por exemplo, me ouçam dizendo essas seguintes palavras: tempo, vento. Eu falo assim: tempo, vento. É como se tivesse um i. Vento, tempo. Agora eu exagerei para vocês notarem, né? Tem em outros lugares do Brasil que a gente vai ouvir a pronúncia tempo e vento. Tempo e vento. Tempo, tempo. Vento, vento. Então é mais próxima de quem fala, essa vogal é mais próxima de quem fala tempo e vento, né? Não é em, é em, né? Bem, aqui é o an. E aqui o on, a gente também tem uma tendência, por exemplo, no meu sotaque do português, eu tenho a tendência de colocar como se fosse um U aqui no meio, né? Uma semivogal também, né? Que a gente representaria como um W, por exemplo. Que ficaria on. Então, por exemplo, a gente fala bom, tom, som. Mas no crioulo não é on. Não tem esse sonzinho de U, né? Que eu costumo dizer. Mas é o on. É um O nasal. On. Né? Agora, uma coisa que eu quero dizer para vocês é o seguinte: notem que o N que está aí nessa combinação para mostrar que se trata de uma vogal nasal, esse N não é uma consoante, não é aquele mesmo N que a gente eleva a ponta da língua, né? E toca logo atrás da arcada dentária superior, na região alveolar, para pronunciar. Por exemplo, na palavra nada, nada, ou então não. A gente eleva a ponta da língua, né? E toca lá em cima para fazer o som do N. No. No entanto, esse N que está aqui, eu tenho chamado ele de letra diacrítica. Por quê? Porque ele tem um papel de informar que a vogal, né, é nasal. O papel dele é o mesmo papel que em português é feito pelo tio, né, em cima da vogal. Por exemplo, da vogal A, da vogal O, né? De modo que esse N aqui está aqui para indicar que esse é um E nasal, mas a pronúncia não é N, an, ou an, ou on, não, é on. A ponta da língua está lá embaixo descansada, né? Não se eleva. No entanto, a gente vai ver quando falarmos das consoantes que também existe o N, né, no final de uma palavra, de uma sílaba, sendo pronunciado de maneira, de fato, né, sendo pronunciado como uma consoante. Então vejam, esse N aqui não é uma consoante, tá? Vamos ver alguns exemplos de palavras com as vogais nasais. Então vamos ver aí o contraste das vogais nasais no crioulo haitiano. Temos 3 palavras para exemplo: sem, sans, som. Sem, sans, som.
Então, esse sen, né? Santo, san, sangue, e som, som em português, né? Veja, em crioulo, som. Em português, som, som, né? Pelo menos no meu sotaque. Então, sen, san, som. Na palavra sen, quantas vogais e quantas consoantes nós temos? Consoante, S, uma. Vogal, uma. En, a vogal en, tá? Esse N aqui não é consoante. San, nós temos 2 sons apenas, né? A consoante, sa, e a vogal an. Som, temos a consoante, né? S, e a vogal on. Então, nessas 3 palavras aqui, em cada uma delas nós temos apenas 2 sons. Uma consoante, depois uma vogal nasal, tá? Vai ser muito importante lembrar disso daqui, porque você tem que saber quando no crioulo haitiano o N só está lá para deixar a vogal nasal, para dizer que é uma vogal nasal, né? E quando ele está, de fato, como uma consoante. Então, quando a gente chegar nas consoantes, a gente vai falar mais a respeito disso. O que eu quero, nesse ponto, chamar a atenção, eu poderia chamar a atenção a diversos outros fenômenos que acontecem com as vogais no português, mas não acontecem com as vogais no crioulo. No entanto, eu escolhi uma que eu acho que é aquela que mais interfere e que pode prejudicar um pouco a compreensão, né, entre brasileiros falando crioulo haitiano e os haitianos. Bem, no português, a vogal A, quando ela está antes de uma consoante nasal, como M ou N, ela tende à nasalização, dado, logicamente, um contexto muito específico, que eu não vou entrar em detalhes aqui, mas de modo geral, colocando assim, de modo bem geral, o A pode virar an quando ele, né, ou algo parecido, quando ele está antes de um M, de um N. Em alguns contextos é obrigatório, por exemplo, cama, né? Cama. Lógico que aqui a gente pode ter alguma variação, pode talvez sair alguma coisa que parece nasal, teria que investigar se é, mas ele pode sair nasal. Vamos colocar um cenário que ele vai sair nasal, né? Cama, cana, né? Cama, cana. E aqui a gente já tem um A, por exemplo, que pode ou não, né? Eu, por exemplo, digo banana. Veja que esse an sai mais nasal, né? Banana. E aqui eu digo Camila. Então veja, aqui pode ser banana, como eu digo, mas pode ser banana, né? Tem regiões do Brasil em que prevalece banana. Ou aqui eu digo Camila, mas em algumas regiões do Brasil prevalece Camila, né? Algo assim. Então o que eu quero mostrar é, isso aqui que acontece no português, um A que está antes de um M, um A que está antes de um N, no crioulo esse A sempre vai ficar bem oral, né? Não vai ficar nada nasal, é um A. Então um haitiano que fosse ler, por exemplo, a palavra cama, ele ia falar cama, cama. Um haitiano que fosse ler a palavra cana, ele diria cana. Por quê? Porque fica bem nasal sempre. Desculpa, bem oral, né? Não fica uma vogal nasal, como acontece em português. Então, temos aí 3 palavras que eu coloquei que vão ilustrar isso que eu acabei de explicar. Vejam a palavra sábado, samedi, samedi, e não é samedi. Samedi é a nossa tendência. Nós, como brasileiros, olharíamos para essa palavra e falaríamos samedi. E digo mais, como isso é algo muito automático, algo que está lá também codificado nessa parte abstrata dos sons, nós vamos falar samedi sem nos dar conta de que não é assim. Mesmo que alguém fale, um haitiano fale samedi, samedi, nós vamos falar samedi, samedi. Então é preciso que eu chame atenção para isso,
para que vocês vejam, olha, aqui tem uma transcrição fonética usando os símbolos da fonética, né? Sa, sam, samzi, samzi, tá? Aqui, a palavra arma, zam, zam, né? Olha, vejam a transcrição fonética, zam, não é um an, né? Não é zam, é zam, zam. E aqui um nome próprio, por exemplo, né? Daniel, Daniel, né? Então vejam, Daniel, não é Daniel. Em português a gente diria, né? Daniel, né? Daniel. Mas em crioulo, Daniel. Bem, inclusive aqui, chegando nesse ponto, é interessante que a gente comente o seguinte. Vocês viram que em Daniel havia um acento grave sobre a letra A, né? Quando que vai acontecer isso? Bem, nós já vimos que a principal função do acento grave na ortografia se vê nesses exemplos abaixo, que é diferenciar o de o, né? Então, por exemplo, fo é falso e fó é forte. Se é o verbo ser e sé é a palavra irmã, né? O substantivo irmã. Fo, fó, se, sé faz toda a diferença mudar de o para o, de e para e. E na ortografia vai ser representado o e e vão ser representados com o acento grave sobre a letra. No entanto, o acento grave no crioulo haitiano também pode ser usado sobre a letra A, para distinguir a vogal oral, A, da vogal nasal, AN. Então vejam, nessa palavra aqui, que significa em português pane, né? Pane, por exemplo, no carro. Essa palavra, quando a gente olha para ela, P-A-N, a gente não sabe se esse A-N aqui é a vogal nasal AN, tá? Ou seja, se esse N só tem o papel de um acento, que está dizendo essa vogal é nasal, então PAN, que teria a consoante P e a vogal nasal AN, ou se esse A é um A oral, A, e depois dele vem um N, N, né? Esse é o caso dessa palavra. Aqui nós temos 3 sons, a consoante P, a vogal oral A e depois a consoante nasal N. Para eu indicar que esse A aqui é independente desse N, né? Que esse A não é nasal, eu coloco esse acento sobre a vogal. E de modo que eu sei que a pronúncia é pan, pan, e não pan, né? Não pan, mas pan. Então vejam que esse recurso da ortografia pode ser usado, né, sobre o A nesses casos. E nós também podemos usar o acento agudo no crioulo haitiano como um diferencial, né, para a gente usar na ortografia e marcar que nós temos esse mesmo caso do AN, uma vogal, para a gente distinguir, né, essa sequência, vogal oral mais consoante nasal, tá? Então, aqui havia um errinho, eu corrigi esse erro, ok? Então, vamos ler aqui para a gente pegar a ideia. O acento agudo diferencial pode ser empregado na representação ortográfica das vogais E e O. Então, eu posso usar o acento agudo sobre E e O para distinguir a sequência vogal oral mais consoante nasal das vogais nasais EN e ON. Isso acontece principalmente em palavras de uso menos comum. Então vejam aqui o exemplo que vai ajudar a visualizar o que acabou de ser explicado. Na palavra babilônio, né, uma palavra menos comum, não é uma palavra do dia a dia, nós podemos olhar para isso daqui e falar, será que é Babilon, lon e en? Ou seja, será que esse N aqui
é um N que é como se fosse um acento, né? Aquela letra diacrítica, como eu falei, que está apenas indicando que o O é nasal? Ou será que esse O e N é a vogal oral, O, né? E a consoante nasal N, duas coisas separadas. Quando eu coloco sobre o acento agudo, eu indico que o O é uma vogal oral. E não parte aqui, né? Não é aqui o dígrafo, né? Que representa o O nasal. Então, a pronúncia aqui é Babilônia, né? Babilônia. E não Babilônia. Agora, veja que interessante aqui na palavra cebola. Zonyon. Zonyon. Esse N aqui só está aqui para deixar o O nasal, né? Então, é como se fosse um tio, né? No português, que a gente usaria o tio, né? Zonyon, como a gente pode ver aqui na representação com os símbolos do alfabeto fonético internacional, né? Aqui a gente tem o Z, a vogal ON, e depois o Y, né? A semivogal, e depois o ON, a vogal ON. Aqui não temos a vogal ON, aqui nós temos a vogal O e a consoante N, né? Na. Eu acho que isso ajudou, né, a esclarecer a questão aqui do emprego, tanto do acento grave quanto do acento agudo. Bem, nós devemos agora falar das semivogais. Então, as semivogais estão no meio termo aí, não são, elas estão entre vogais e consoantes, né? Comumente a gente diz isso, mas para não entrarmos em questões mais técnicas da definição de semivogais, eu vou primeiro me concentrar na semivogal que é representada pelo Y e depois a semivogal que é representada pelo W. Bem, o Y nós podemos comparar ao som de I, ao passo que o W nós podemos comparar ao som de U. No entanto, existe uma brevidade, né, que aí que temos, que são características das semivogais, diferente das vogais. Então, quando eu digo que é breve, eu quero dizer, o Y é um som de I, mas é um som breve. E o W é um som de U, mas é um som breve, né? Então, isso vai ficar mais evidente ainda na questão, quando eu trouxer aqui exemplos, né, para a gente falar sobre isso, mas antes de eu trazer esses exemplos, eu quero também falar desse ditongo aqui, né? Então, esse sempre aparece U e o I. E qual que é a pronúncia disso daqui? A pronúncia é ui, ui. Veja que é diferente dizer ui e dizer ui, 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 ui. E para o haitiano faz diferença, sobretudo se está no começo de uma palavra, tá? Então, por exemplo, bem, vamos passar aos exemplos, né? Assim vai ficar mais fácil de visualizar. Então, vejam, o pronome eles, yo, 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 né? Não é io, é yo, algo breve, né? Um som de i, mas breve, yo. Ou aqui, alto, wo, né? Não é o, né? Mas é o. E aqui o número 8, 8. Esse som é um som desafiador para os brasileiros, não temos esse som no português, né? Quem fala francês talvez tenha alguma facilidade, porque esse som aparece no francês, né? 8. E, de modo geral, se você não pronuncia 8, pronuncia 8, eles vão entender um nome próprio, né? 8 seria algo como rit, que pode ser, por exemplo, o equivalente a Ruth no português, né? Então, se você diz wit é o nome de uma pessoa. Agora, rit é o nome do número, né? É o número 8. Não é muito, de fato, assim, exige muito treino para fazer esse som, porque, de modo geral, pessoal,
a questão de pronúncia, né, está envolvida toda uma questão de realmente de treinar os músculos, né, vamos por assim dizer, porque a gente tem que treinar bastante para adquirir novos sons que a gente com os quais a gente não está familiarizado, e também até para perceber a diferença, né? Então talvez vocês tenham nesse momento até dificuldade de perceber a pronúncia, a diferença entre with e wit. São duas coisas diferentes, e para o nativo, quando na língua dele faz diferença, ele ouve com muita facilidade, né? Nós que não temos esse som na nossa língua, exige um pouco mais de esforço, né? Esse som aqui, wit, esse U é muito parecido com o U do francês, que é o U, né? U, né? Que é feito com o famoso biquinho do francês, né? No francês existem mais vogais que fazem o famoso biquinho, que a gente geralmente diz assim, né? No português nós temos também vogais assim, por exemplo, o U, né? O. Veja que você também faz o famoso biquinho do francês. Mas no francês também existe a vogal U, né? E que também faz com os lábios arredondados, é o termo que a gente usa. A sua língua tem que estar encostando atrás dos dentes da arcada dentária, né, inferior. Então, a sua língua vai estar encostando atrás da arcada dentária inferior. Diferente de quando você faz oui, a sua língua está mais recuada, né? Aqui ela vai estar mais avançada. E você vai fazer como se fosse dizer a vogal U, né? Mas, na verdade, você vai dizer a vogal I. A verdade né? Acho que isso pode ajudar vocês. Então, você vai dizer a vogal I com o biquinho do francês, tá? É o I com o biquinho do francês. No entanto, é algo rápido, porque é uma semivogal, né? Então, é huit. E assim, vocês podem treinar, talvez com essa dica, né? Mas eu sei que é trabalhoso esse som, não é muito fácil. Bem, eu já falei brevemente disso, mas vamos retomar essa questão, né, da duração das semivogais. Então, a gente precisa prestar atenção nisso, porque o português brasileiro, principalmente quando a gente tem os ditongos, né, crescentes, em que a gente tem uma semivogal e depois uma vogal, né, a gente como que desfaz, a gente não gosta muito disso, né? Então, o português não gosta muito dessa estrutura e, portanto, o que pode acontecer? Então, eu tenho algumas palavras que eu selecionei como exemplos, eu vou mostrar para vocês. Mas o que a gente deve manter em mente, apesar de Y e W serem próximos, né, de I e U, a duração dessas semivogais é breve, muito mais breve, né, em comparação com a das vogais. Então, por exemplo, a palavra foie, né? Que pode ser traduzida como fígado ou então como vez, né? Interessante. Foie, ou então toi, né? Bem, são origens diferentes, tá? Fígado ou vez, vai depender do contexto. Em crioulo ficou grafado da mesma forma, né? Depois temos toi, número 3, né? Toi. E aqui, por último, soulier. Qual que é a nossa tendência? Muitas vezes nós vamos dizer isso daqui, influenciados pelo português, como fuá, como se fossem duas sílabas. A gente aumenta, né? Em vez de fazer uma sílaba só, fuá, a gente fala fuá. Ou então tuá pode virar tuá, em vez de tuá, né? E veja que interessante, que se a gente alonga aqui e faz duas sílabas, pode ficar mais semelhante a isso daqui, olha. Fuá, né? Eu transcrevi aqui sem dessa maneira, né? Fuá. Talvez tenha até uma semivogal que aparece aqui, mas seria o forno, né? Fuá. Se eu coloco em duas sílabas, fica mais parecido a isso. E aqui, toi, 3, né? Se eu falo
tua, né? Tua. Parece o buraco. Isso daqui significa o buraco, né? Tua. Fica mais semelhante. Logicamente, o contexto sempre nos ajuda, né? Vai ser difícil uma pessoa interpretar o buraco se ela está esperando que a gente diga um número, né? Mas é bom a gente tomar cuidado, porque vejam, essa questão da duração pode interferir um pouco aí, pode ser um ruído que dificulte a nossa comunicação. Já aqui nesse último exemplo, soulier. Soulier significa sapato, né? Soulier, 2 sílabas. Mas agora nós temos essa daqui, olha, soulier, ou então souligner, pode ser pronunciado soulier, né? Ou então souligner, como se fosse o nosso NH, né? Mas a questão é, se eu pronuncio sapato, que é soulier, com 2 sílabas, se eu pronuncio um pouco mais alongado e ele passa a ter 3 sílabas, soulier, vai ficar muito mais próximo da palavra sublinhar, né, do que da palavra sapato. Sempre lembrando, o contexto nos ajuda, a gente acho difícil que seja interpretado sublinhar quando a gente quer falar sapato, porque a pessoa está esperando, por exemplo, a palavra sapato, né? Dependendo do contexto da conversa. Mas interfere, então eu acho importante mencionar. Eu acho que é algo que também a gente tem que pensar. Sempre que vocês virem o Y, sempre que virem o W, lembrem-se, são semivogais, são de duração breve, né? Bem, tendo falado tudo isso, tendo dito tudo isso acerca das vogais, orais, nasais e semivogais, nós chegamos ao fim da parte 1 dos aspectos fonético-fonológicos do crioulo haitiano, mas nós temos a segunda parte dessa aula em que nós vamos tratar das consoantes e da organização da sílaba do crioulo haitiano, né? Então eu incentivo que vocês mandem suas perguntas e não hesitem, né, em entrar em contato para que a gente possa discutir alguma questão que não tenha ficado muito esclarecida, né? Merci en pile, vamos lá continuar.